Oi, Ei, Mi. e aí, pá, tudo bem? Ui, tudo, e você? Peraí que meu negócio aqui tá tombando. Pá, tá Fiz todo tá um... me ouvindo? Tô, você tá me ouvindo? Tá, tinha dado uma travadinha. Peraí. Agora não sei se é a minha internet ou a sua. E agora, Vamos melhorou? ver, agora tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu só aproveitar que você tá aí, fazer um teste de mudar o... Dá pra ver, Mi? Ó, Ótimo. Só põe, coloca, baixa mais o seu celular para mostrar toda a foto. Aí, ótimo. assim ficou bom? Ficou ótimo. Tá, só pra eu saber, qualquer coisa Uhum, você me pede pra descer, tá ótimo. porque aí quando eu voltar, tem que voltar e ter que administrar aqui o negocinho. Opa, inventa a moda, né? Pra quê? Facilitar, né? Mas é legal, a gente vai aprendendo, eu tô ficando ótima nessa. Atrapalhada, mas ótima, entendeu? Tô ficando boa nisso. Eu já deixei aqui o fixado o tema, né? Tá. Dá mais uns minutinhos, deixa eu ver, são 5 horas. É, a gente que entrou Ah lá. adiantadas. Agora vai Mas deu começar. tudo certo. Olha lá, o pessoal tá Deu. chegando. Então eu vou assim, só dar uma introduzida, né? Tá, manda lá. Qual foi a ideia, né? Então, assim, hoje eu vou conversar com a Mirlene é fisioterapeuta, né, especialista em dor crônica, e como a gente tem recebido vários pacientes e várias pessoas de modo geral reclamando de dor nessa quarentena, a gente resolveu fazer aí uma live para falar um pouquinho sobre esse tema, né, que é a dor, que é uma coisa que incomoda muito as pessoas, e também dar dicas de como aliviar, né? O que a gente tem visto é que a gente mudou completamente os hábitos aí da nossa vida nesse tempo, né? Então é muito tempo em casa, então a movimentação às vezes diminuiu, por outro lado tem atividades do dia a dia da casa que a gente não fazia e começou a fazer com mais intensidade, o próprio home office, né? Então, quem trabalha num escritório com uma cadeira, com tudo adaptado, de repente teve que adaptar a cadeira da cozinha, da sala de jantar, e aí fica o dia inteiro numa cadeira não apropriada para isso, né? E com isso, as dores também vão surgindo, né? E a gente vai deixando e às vezes vai tudo piorando, né? Então foi aí que surgiu a ideia da gente falar um pouquinho dessa questão da dor e também dar algumas dicas para que a gente possa ajudar essas pessoas, mesmo aí de longe, mesmo no online, para poder passar essa fase aí, pelo menos sem dor, né? Ou com uma diminuição de dor, porque aí depende, né, Vi? Sim, sim. E, e aí eu acho que assim, para começar, acho legal você dar uma introduzida, né? Assim, o que que é a dor, né? Qual que é a dor crônica? Porque às vezes as pessoas nem sabem, né, que tem Sim, um sim. tipo de dor, que é a dor crônica, enfim, fala um pouquinho, que aí a experiência é tua. Sim, sim, tá bom, tá. Então, a dor é um sinal que alguma coisa não tá indo bem, né? É um sinal pra gente ver o que que tá acontecendo. E aí existem dois tipos de dor. Tem a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquela quando, sei lá, você tá andando e bate o dedinho do pé no sofá, né? Que você sente aquela dor intensa, essa é uma dor aguda. Porque depois de uma meia hora, se não ouvir nada mais, ela vai cessar e pronto, né? Agora a dor crônica já é diferente. A dor crônica é aquela dor que teria que ter cessado, mas não cessou, porque alguma coisa aconteceu aí e ela não cessou. Então, por exemplo, você bateu o dedinho do pé lá no sofá, né? No máximo uma meia hora de dor intensa, depois só vai ficar dolorido, né? E no máximo uma semana aí você tá ótima. E aí, quem tem a dor crônica não cessa, não cessa, fica com dor, com dor, com dor, com dor e vai. Então, isso é considerado a dor crônica. Alguns autores, eles também acreditam, assim, eles têm uma opinião que se a pessoa tem uma dor
há mais de 3 meses, já é uma dor crônica, né? Então tem essas duas definições. E, e aí é isso, né? A gente tem que estar alerta para a dor. A dor é um sinal, né? Que alguma coisa está acontecendo e a gente tem que ficar esperto e dar atenção porque o nosso corpo está falando, o nosso corpo está dizendo, a gente tem que dar atenção. Ô, Mi, o que que você percebe assim no seu dia a dia, mais de prática mesmo, na fisioterapia, que é o local onde mais as pessoas têm dor? Onde elas reclamam mais de dor? Ai, ó, a coluna, Coluna, né? a cervical também. Coluna, assim, né? Coluna cervical, lombar, torácica um pouquinho menos, mas cervical e lombar. Lombar é o pior, né? E o nosso corpo, opa, ele é feito de cadeias musculares, né? Como se fossem vários elásticos, né? Eu sempre falo isso. São vários elásticos que saem do pé até a cabeça, né? Da cabeça até o pé. E aí, então, qualquer alteração, por exemplo, você pode ter uma alteração no pé, pode refletir para sua cabeça, na parte muscular, sabe, do corpo. Então, às vezes o paciente fala assim: ah, mas eu tenho uma dor na cervical. O que tem a ver? Você vai na fisioterapia, faz a avaliação e vê que tem um pé meio alterado. O que tem a ver meu pé se minha dor é na cervical, né? Então, eu vejo assim, como o corpo todo, né? Não só uma lombar, não só uma cervical, entendeu? É o corpo Na como um verdade, tudo todo. se comunica, né? Se você tem, até porque a gente vê que se você tem uma dor numa região, você muda a sua postura para proteger aquela região da dor e pode causar uma lesão em outro lugar, né? Então é Sim, difícil você trabalhar uma parte do corpo, né? Então o tratamento dos pacientes tem que ser um tratamento, um olhar do corpo todo, né? É, e eu acredito, né, às vezes, um pouquinho que a gente vê lá na clínica, que os pacientes que têm dor, eles têm muitas limitações, né? Então, assim, eles não é só a dor, é a dor com um monte de outra coisa, das coisas que vêm junto, né? Essas é, limitações, né? é uma consequência, né? As limitações da vida diária vem uma consequência da dor. Então, o paciente, como que ele começa a perceber que tem alguma coisa errada no corpo? Ele acorda com dor, ele dorme com dor, né? Ele vai no mercado, antigamente ele conseguia trazer 2 sacolinhas, agora nenhuma sacolinha, ele põe uma sacolinha no meio do caminho, já sente aquela fadiga, aquele cansaço. Então, poxa, tem alguma coisa errada. Eu vou para a faculdade. Na faculdade eu conseguia ficar a aula inteira sentada, prestando atenção na aula. Aí eu percebo que na segunda, na terceira aula já começa a doer aqui, começa a doer lá, né? Então são as limitações que a dor vai levando para o paciente. E se eles também vão deixando, né, e não vão procurando ajuda e tudo mais, não tem como isso não mexer com o emocional, né? Como que é o Sim, emocional dessas pessoas, né? a gente fala assim, sabe, Pá, que o paciente com dor crônica é impossível ser tratado por um profissional só. É impossível. Por quê? Porque é mente e corpo integrado, né? E a gente fala que tem que ser uma equipe interdisciplinar. Por que inter? Porque todos os profissionais têm que se comunicar, né? Que eles dizem que a equipe multidisciplinar é aquela assim, eu fui na psicóloga, fiz minha sessão. Fui na físio, fiz minha sessão. Mas ninguém conversa entre si. E a interdisciplinaridade é onde todo mundo conversa. Então, assim, um paciente com dor crônica, o fisioterapeuta tem que conversar com o médico, tem que conversar com o psicólogo, tem que conversar com o nutricionista, com o educador físico. É uma equipe para conseguir ajudar esse paciente. E aí é super limitante, né? Tá, por exemplo, tem um paciente que foi num casamento, não consegui dançar, sabe? Assim, ele fala, não consegui dançar no casamento, porque eu tava com muita dor, né? Ai, o meu neto, eu fui pegar meu neto no colo, eu não aguentei de dor nas costas, né? Então, tudo isso frustra muito o paciente. E a família não consegue entender, porque é aquele paciente que sempre reclama, né? Eu tô com Sim. dor, eu tô com dor, eu tô com dor. E aí a família fala, gente, a minha mãe sente dor o dia inteiro, meu pai reclama o dia inteiro, a minha avó reclama o dia inteiro, meu marido, né? Então é bem complicado isso.
Porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só reclama, né? Mas a pessoa tá reclamando, tá com dor. E aí a família não consegue ajudar, o paciente não consegue ter ajuda, e aí vira um ciclo, né? Um ciclo complicado. Mas eles procuram o tratamento? Como que é essa busca do tratamento desse paciente? Opa, Eles procuram logo? é assim, olha, se o paciente ficou crônico, é porque ele demorou, não é que demorou, sabe aquele paciente que fala assim, ah, eu tô com uma dorzinha aqui, ah, tudo bem, vou tomar um Relaxante relaxante muscular? muscular, um analgésico, e tá bom. Aí ele toma, ele vai melhorar. Aí tá bom, aí ele vai lá, nossa, hoje eu tô com dor também, vou lá e tomo outro remedinho. Ai, a minha filha teve neném, precisa da minha ajuda. Eu vou lá ajudar minha filha, né? E vai deixando a pessoa com dor vai se deixando para trás. Eu vou ajudar esse, eu vou ajudar aquele, eu vou trabalhar, eu vou fazer esse trabalho. Ah, se sobrar um tempinho, eu vou ligar para o médico para agendar uma consulta, né? Então, Não, e esse é ele o vai se perfil. adaptando, né? Ele vai se adaptando, vai acostumando com aquela dor, vai vivendo até a hora que a coisa complica de verdade, né? E aí, normalmente, essas pessoas só procuram um médico quando já está com muita dor mesmo. E aí acaba sendo a dor crônica, né? E uma dor, assim, muito limitante já para esse paciente. E aí eles fizeram um mapeamento do cérebro, tá? Isso é muito legal de falar. Eles fizeram um mapeamento do cérebro no córtex, né? E eles descobriram onde que tá, por exemplo, a área da mão, a área da cabeça, a área do braço. E eles perceberam que os pacientes que têm a dor há muito tempo, essa área da dor no cérebro é alterada. Então, isso Olha. é muito sério e muito complicado, porque se alterou sistema, né, nervoso, no sistema cerebral, é muito difícil o paciente melhorar só com uma fisioterapia, né, só com um exercício, um alongamento e tal. Porque aí ele precisa, sim, de medicamento, uma intervenção mais profunda, né, mais Ô, completa. Mi, deixa eu mostrar, é aquela fotinho, né? Põe aí, Peraí. ele chama homúnculo de Penfield. Eita, pera que tava e depois eu destroquei. Deu pra ver? Dá pra ver? Baixa um pouquinho só. Então, olha, você tá vendo? Aí tem as áreas do cérebro e ali tem a mão, tá vendo? Tem o tronco, tem o rosto. Então, dependendo de onde o paciente tem dor, e se for muito tempo, ele pode ter alteração cerebral. E se não movimenta, por exemplo, eu tinha um paciente que tinha dor na mão. E ele ficou com a mão aqui, era o jeito que ele fazia para aliviar a dor dele, ele ficava assim. E aí, quando eles fizeram esse mapeamento nele, perceberam que a área da mão sumiu. Não tinha mais a área da mão. Ele perdeu a percepção corporal dele. Na Ele nem mão. é como se a mão dele fizesse parte do rosto. Entendeu? Sim, é muito louco como que é o nosso cérebro. E Olha. aí, e ele não conseguia. Se você tirasse a mão assim, ó, ele não aguentava de dor. E ele tinha que ficar assim. E aí Olha. teve alteração no cérebro. Então, assim, é muito interessante e é muito preocupante, porque as pessoas vão deixando, pá, vão deixando, eu vou tomar um remedinho aqui, vou tomar um remedinho lá. E se o paciente, se a pessoa não faz todo o tratamento com todos da equipe, então, se alimentar melhor, a fisioterapia, né? Dormir bem, todas as orientações, os exercícios, a medicação do médico a ir na psicóloga, né? Porque o nosso corpo é uma coisa só, mente e corpo. Dificilmente o paciente melhora. Então, por isso que é muito legal falar dessa importância do paciente ir atrás de tratamento, porque se o paciente tem força de vontade, ele quer melhorar, ele melhora. E ele Isso tem que é entender também fato. que não é uma sessão, né? Você já vem com a dor há um tempo, não é uma sessão de físio ou uma consulta médica, né, que vai resolver o problema dele. Ele tem que Sim. ter essa paciência e essa persistência de manter o tratamento e poder ajudar, né? Na verdade, é um trabalho entre os profissionais e ele, né? E o E ele paciente é o, de e ele é o principal, né? principal, né, Tá? Ele é o principal. Porque
porque, na verdade, é o que a gente sempre brinca. Às vezes a sessão de fisioterapia, que seja 2 vezes por semana, né? Muitas vezes é uma vez na semana, ou duas. E aí ele fica com a gente 1 hora na semana ou 2 horas na semana. Mas como que ele cuida desse corpo o resto das horas daquele dia e do resto da semana? Né? Então, na verdade, é um trabalho muito conjunto, para que tudo que a gente possa ganhar ali naquela sessão, ele consiga manter, né? Sim, isso É, mesmo. Tá? E não esperar uma mágica, né? Não existe mágica. A dor não vai desaparecer se a pessoa não se esforçar. Então, assim, é chato. Tem que fazer compressa quente, em alguns casos, tem. Tem que dormir direitinho, tem que sentar direito, tem, fazer todas essas. Tem, mas é para melhora muscular, do corpo como um todo, né? certo. Vamos falar, já que a gente começou a falar? O que que você Vamos. acha? Vamos. Sabe o que eu Começar por o quê? O que que você pensa? Sabe o que eu queria falar? Que eu acho interessante a gente falar que todas as. A gente vamos dar as dicas já, Ah, né? isso é E legal, só, verdade. né? Só que falar que essas dicas são para pessoas que estão com dor muscular. Até um nome meio Tá. feio, chama síndrome dolorosa miofacial. Dolorosa porque causa dor. E mio. Sabe aquela. Quando você vai no açougue e você compra uma carne que tem aquela pelinha branca em cima da carne? Aquela lá é a fáscia do músculo. Então, por isso que chama mio, que é músculo, e Músculo facial, que tem a ver com com essa essa pelinha, face. com a fáscia, né? Não tem nada a ver com o rosto. Então, assim, independente do que o paciente tem, por exemplo, eu tenho uma hérnia de disco, ou eu tenho uma dor neuropática, mas 90% das pessoas que têm dor crônica, elas têm essa miofacial em conjunto. Então, as dicas que a gente vai dar agora são para tratar a parte muscular, que pode ser secundária, né? Às vezes tem por exemplo, uma enxaqueca, mas pode ter a miofacial como secundária. Melhorando a miofacial, melhora a dor como um todo, tá? E provavelmente é o que está acontecendo com quem aí na quarentena não necessariamente tem uma dor crônica, né? Mas é Sim, uma dor aí posicional, de tensão, de má postura, enfim, que tá aí gerando dor e que a gente consegue aí aliviar com essas dicas, né? muito rápido, viu? Muito rápido consegue liberar o músculo e a dor alivia muito, tá? E não vamos deixar cronificar a dor, por favor. Né? Nosso Sim, pedido porque nessa é live. tudo mais. Demora muito mais, o tratamento é muito mais extenso, tudo mais complicado, né? Vamos aprender. Na verdade, assim, a gente ter um pouco de consciência, né, do nosso corpo, ter esse autoconhecimento é importante, porque a gente às vezes percebe uma pequena mudança. Nossa, tá um pouco diferente. E aí, se a gente já tem esse conhecimento, coloca em prática aí algumas dicas, a gente já consegue bloquear aí um processo que pode piorar, né? Então Sim, sim. é E, legal. e por que a gente conhece tanta coisa, né? A gente conhece o pessoal que mexe com informática, conhece tudo de informática, as pessoas, cada área conhece tudo, mas a gente não conhece o nosso corpo, né? A É gente não verdade. conhece o nosso corpo. A gente não sabe a distância que tem aqui da minha orelha para o meu ombro. A gente não conhece nosso pé, a gente não conhece nosso quadril. E é tão importante, né, nessa quarentena, respirar, prestar atenção, né? Ver nossa, como que eu tô sentando? Como que eu tô deitando? Como que eu tô fazendo as coisas? Para se conhecer, né? Eu acho isso muito legal. É verdade. Quer a primeira dica, então? Vamos lá. Tá, a gente tinha pensado em começar na posição de dormir, né? Ensinar a posição Uhum. de dormir. Porque, pá, parece que é uma dica, assim, parece uma coisa meio sem sentido, mas, assim, quantas horas a gente passa dormindo? Né? Pelo menos 8 horas dormindo. Então é muito importante a gente saber o colchão que a gente está dormindo, o travesseiro que a gente está dormindo. Então, essa é uma orientação que a gente dá da fisioterapia básica, onde todos os pacientes recebem e tem que seguir. Né? Então, por exemplo, o colchão, primeiro tem que começar com o colchão. Ele pode ser de mola ou de espuma, tá? O de espuma tem a densidade, que é legal o paciente ver. Tá? Então, densidade. Eita, peraí, agora me deu branco. Densidade 28?
28, obrigada, Pá. Densidade 28 vai até 80 quilos, tá? A densidade 32 já é muito... para paciente com menos de 80 quilos, já fica duro, Duro. tá? A densidade 40, então, nem se fala, tá? Então, assim, eu peço para o paciente ver a densidade 28, porque a 32 e a 40 eu acho muito duro. Agora, se o colchão for de mola, aí não tem peso, não importa quantos quilos o paciente tem, tá? Eu Entendi. indico o de molas, é melhor, tá? Tá. Agora, o travesseiro, a gente não indica o pena de ganso. Esse que era super famoso, todo mundo gostava, porque as penas vão indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e o paciente acaba dormindo do nada, não tem nada na cabeça, fica A cabeça afundado, funda. tá? Então, assim, é muito Entendi. importante. Aí a gente indica o viscoelástico ou látex, Tá. tá? Viscoelástico ou látex, que são os materiais mais indicados para se dormir. E aí, fala. Não, porque eu ia falar pra gente ver assim o posicionamento, porque tem Vamos o lá. posicionamento aqui, né? Que é de acordo com. Porque também, assim, cada pessoa tem um tamanho de corpo. E aí também não é qualquer travesseiro para qualquer pessoa, né? Sim, sim. Então tem essa questão aqui, como que é? Do ombro. A gente pode ver aqui, olha, tá vendo? Você pode colocar um papel e tirar uma medida daqui da pontinha do pescoço até esse osso que é o acrômio. Essa é a medida que terá que ter de travesseiro. Tá? Lá no HC, a gente colocava uma folha no paciente. Por exemplo, a gente colocava uma folha, um exemplo assim, né? Aqui. Assim, por exemplo, né? E aí a gente media, fazia um papel, um negocinho assim e dava essa medida para o paciente, para ele ir comprar. O Ai, travesseiro olha dava no que papel. É muito legal, né? perfeito. Ou a gente pode fazer aquela técnica na parede. Deixa eu ver. Eu até trouxe um travesseiro mais fino e um maior para ver se dá para enxergar. Não sei como que eu vou conseguir fazer isso, porque teria Mas que. quer ver? Ó, deixa eu te mostrar. Deixa eu pegar aqui um Não travesseiro. consigo. Aqui, ó. Por exemplo, faz de conta que eu tô na parede, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que encostar o ombro na parede. Então, faz de conta que isso aqui é a Na minha parede, parede. tá? Faz de conta que a escova é a minha parede. E aí, vocês colocam um travesseiro deitado, né? Assim, ó. Tá vendo? Ele tá de assim, deitado aqui. Ele Né? tá apoiado na parede, né? O seu ombro tá na parede e ele também. Isso, pá. Qual que é um travesseiro? Qual que é a altura ideal? Seria essa daqui, ó. Tá vendo minha cabeça? Tá retinha, né? Tá reta, a sua também. Agora, um travesseiro É, baixo, você ficaria assim, ó. No travesseiro baixo. Dá pra entender? E num travesseiro alto, ele te empurraria pra cá, ó. entendi. Entendeu? Então, o travesseiro Então a ideal gente é tem que manter a cabeça o alinhamento. retinha, Sim, ali o alinhamento. na linha da coluna, né? Não pode ficar nem assim e nem assim, tá? Porque imagina 8 horas dormindo com o pescoço caído ou ele elevado, como que vai gerar essa tensão nessa musculatura, né? Que vai É isso. sobrecarregar as articulações e tudo mais, né? E aí o paciente faz todo tipo de sessão, faz fisioterapia, gasta um dinheiro, né? Um dinheiro considerado. E aí o que acontece? Chega em casa e dorme inadequado. Ele vai acordar com dor, porque a musculatura que foi toda solta durante a fisioterapia, durante todas as sessões, vai contrair novamente, tá? Então é muito importante. É. E aí a gente tem o Ricardão, né, Pá? Que eu falei para você. Vou mostrar É o aqui. travesseiro que é o sonho de consumo de todo mundo. Pera aí que eu vou mostrar a Vê se eu fotinho que a tenho aí gente uma foto. separou. Isso. Dá pra É ver, esse meu? aqui. Dá, tá ótimo. Sabe o que eu quero só te mostrar aqui na cama? Olha só, esse daqui é um rolo muito vendido por aí, só que ele é muito fino, tá? Então eu só quis mostrar para vocês a diferença
Esse daqui não é Ah, não tá. é. Tem que ser mais gordinho, tá vendo? Ele é maior, ó, na Aham, vertical, tá? tá. E aí, deixa eu mostrar, deixa eu explicando nesse paciente, então. E aí, o jeito legal é deitado de lado, que nem tá aí na foto. O travesseiro, ele tem que ir até o pé. Tá vendo que ele vai até o pé, ele pega o joelho e você abraça o travesseiro, tá? E o travesseiro da cabeça, a gente pode empurrar ele aqui, ó, para ele encaixar na cervical. Você puxa mesmo ele, você puxa e ele vai encaixar na sua cervical, tá? E aí você vê, pá, por que tem que usar esse travesseiro? Pra gente não ficar com o quadril rodado, porque sem o travesseiro a gente roda o quadril, o joelho ele cai. E aí o joelho caindo, toda a musculatura do glúteo, do bumbum, da coluna, ela fica contraída durante a noite toda e aí forma aqueles pontos dolorosos de dor. E aí você colocando o travesseiro até o pé, você também permite que o tornozelo não fica batendo no tornozelo, o joelho não fica batendo no joelho e toda a musculatura consegue ficar numa posição relaxada. Tá? E o braço também, para você, porque sem o travesseiro, ó, você acaba, olha aí que legal, você tá vendo? É. Forma, se você colocar uma régua do quadril pro joelho dele, tá retinho, não tá caído. Agora, se você tirar esse travesseiro, o joelho dele vai ficar para baixo e o quadril para cima, né? Vai ficar assim. Isso faz toda essa musculatura do bumbum entrar em contração. Ah, é isso mesmo. E aí, como a gente também falou da questão das cadeias musculares também, se alterou o quadril, se alterou o lombar e por aí vai, né? Sim, Então sim, você acaba prejudicando, na verdade, tudo, né? Então sim, você tá. manter esse posicionamento já alivia. E eu imagino, porque quando você olha essa foto e vê essa pessoa, você percebe assim que tá tudo relaxado, né? Então ele vai conseguir, durante essas 8 horas de sono, manter um posicionamento adequado e a musculatura, que geralmente é tensa, que tá com dor, consegue dar uma relaxada e não ter que ficar trabalhando também a noite toda, né? Por um. Porque aí você quebra o ciclo da dor. O que é o ciclo da dor? De dia, você faz movimentos inadequados, a musculatura acaba contraindo e gerando mais dor. Aí chega de noite, você contrai a musculatura. Chega de dia, você contrai. Noite, contrai. E aí vira aquele ciclo da dor. Então você tem que quebrar de alguma maneira. E aí você começa quebrando pela noite. Porque tem muita gente que fala que, inclusive, já acorda com dor, né? Dorme com dor e acorda com dor. Porque também não, acho que é isso, não dá esse tempo de descanso, né? De relaxamento, de manter uma posição correta, porque a gente sabe que uma posição articular correta, a musculatura trabalha de maneira correta, né? Sim, Então, quando você tá toda torta, a musculatura vai reagir de uma maneira inadequada, né? Que vai sim. causar aí a dor, né? Ainda Você mais fica para em quem já tem tensão. predisposição. É. Sim, Não, isso e eu mesmo. também vejo, mesmo não pensando em pacientes com dor crônica, né? Até a gente, dependendo de como foi sua noite, você acorda com dor. E você melhora, às vezes, depois, até pela movimentação, porque aí você consegue fazer um alongamento, a musculatura vai acalmando e melhorando a dor. Mas às vezes você não tem, né, uma doença, uma dor crônica e um posicionamento errado para dormir te gera dor, né? Gerador, isso mesmo. Ou vai para um hotel, alguma coisa, travesseiro ruim É lá, tal, fala, verdade. nossa, que noite mal dormida, né? E você sente que você fica mais tensa, com a musculatura mais tensa. É isso aí. É isso aí, é basicamente isso. Só que assim, quando você for dormir com esse travesseiro, ele tem mais ou menos 1,80 m por 80. Você não vai conseguir dormir a noite toda, viu? Porque o seu corpo ainda está acostumando, você ainda talvez você vai conseguir ficar umas 2 horas no máximo. Aí você vai acordar, o travesseiro vai estar lá do outro lado da cama. Mas não tem problema, demora mais ou menos uns 21 dias para o corpo conscientizar e conseguir dormir com ele. Aí você pega e coloca de novo. E essas 2 horas foram 2 horas que você conseguiu dormir bem, né? Já ajuda muito.
Não, e o que a gente tem mais visto, né, hoje falar é a questão da qualidade do sono, né? Então, a qualidade do sono é extremamente importante para a qualidade de vida, né? De um modo Sim, geral, sim, assim, é né? muito importante, muito mesmo. Então, essa é Né? a Então dica aí, da função de dormir. né? Então eu tenho que estar atento, né? O posicionamento do travesseiro por conta, né? Da região cervical e ombro, manter alguma coisa para abraçando, né? Para conseguir manter a coluna, quadril na mesma altura do joelho, o joelho não ficar apoiando o joelho com o joelho, nem tornozelo com tornozelo. Então, o Ricardão é indicado para todo mundo, né? Ou a luzinha, Depois, né? Os homens. é, é verdade. Depois, Mi, a gente deixa aí algumas informações da onde encontrar. Lá na Sim, clínica a tá. gente tem alguns para vender, até porque a gente oferece para os pacientes, né? Porque faz parte do tratamento a gente cuidar aí dessa posição, né? Então, aí depois a gente fala onde consegue encontrar, Tá bom, né? pode deixar. Eu faço um resumo depois com tudo explicadinho. Pode deixar. E, Beleza. e aí, a outra dica que a gente pode dar é na posição de sentar, né? É muito importante a gente. Hoje em dia, as pessoas estão muito no sofá, né? Muito sentados na cama. No sofá, não tem como você sentar corretamente. É impossível sentar corretamente no sofá pelo tamanho do sofá, pelo material do sofá, não dá. No sofá, saiba que quando você estiver no sofá, você vai estar sentada de forma inadequada, tá? Agora, para você saber onde você tem que sentar, você tem que sentar em cima de dois ossos no bumbum que chamam isquios. Tá? E é muito fácil de você localizar. É só você colocar a mão embaixo de cada bumbum. Se vocês quiserem fazer juntos, é só vocês colocarem a mão embaixo de cada bumbum e dar uma mexida. Vai sentir o ossinho, né? E aí você vai sentir um osso na mão, tá? E é esse é o isquio. E aí você pega com a sua mão e põe ele para trás. E põe o outro para trás também. E quando você sentar na cadeira, você vai sentir ele na cadeira. E aí, esse é o isquio. E nós que não somos muito altas, quando a gente posiciona o isquio, a gente percebe que o pé não encosta no chão ou se encosta tá na pontinha dos pés. É normal. E aí é legal colocar um apoio no pé, tá? Eu gosto de orientar o joelho um pouquinho mais acima do quadril, porque aí você vai jogar todo o peso no quadril. Esse daí, ele tá 90 graus, tá vendo? Ele tem, acho que Aham. levanta um pouquinho só para ver se ele tá com apoio no pé. Eu não lembro se ele. Ah, tem um apoinho, isso. Tem um apoio no pé. É, ele tem um apoio, então ele tá sentado nos isquios, um apoio no pé. Tem paciente que se sente mais confortável com o joelho um pouquinho mais acima do quadril, tipo 110 graus. E aí todo o peso vai lá nos isquios, tá? Aí ele tá com os braços bem apoiados, né? A coluna apoiada na cadeira. Só que assim, tá? Às vezes os pacientes falam qual é a melhor cadeira ergonômica? Não tem a melhor cadeira. A melhor cadeira é aquela cadeira de madeira, sabe? Que nem esse desenho mesmo, assim, 90-90. Essa é a melhor cadeira ergonômica que uma pessoa pode ter. Porque a gente não fica sentado mais de que meia hora. Né? Assim, deu meia hora, a gente tem que dar uma andadinha, uma volta, porque se você ficar mais que meia hora sentado, você vai descer na cadeira e vai ficar sentado em cima do sacro e da coluna. Porque como o isco é um osso, a pressão da cadeira no osso manda estímulo para o seu cérebro que começa a incomodar e você vai descer. Não tem jeito. Tá? Então, por isso que a gente pede para o paciente dar uma andada. Paciente que tem muita dor e está na faculdade, a gente faz uma carta para os professores, dizendo que ele vai ficar em pé só um pouquinho, senta lá no fundo, fica em pé, depois você senta de novo. Principalmente nessa parte, quando está com muita dor, então a gente orienta isso. Ah, isso é E importante até para o pessoal que está fazendo home, quer dizer, no escritório também, mas no home office até, que você tem até uma liberdade um pouquinho, de a cada meia hora levantar para dar uma movimentada, né? sim, Que, sim, que ajuda bastante, né? isso é E aí na importante. hora que voltar a sentar, reposiciona os isquios, né? É posicionar os isquios, isso. E veja se você está sentado sobre eles. Tá? E Tá. outra dica é a posição de levantar da cadeira. Porque a gente levanta usando a coluna.
E Deus nos fez com os nossos pés e o nosso quadríceps. Eles são feitos para ajudar a gente a levantar. Mas não, a gente quer levantar, né? Rapidinho, pum, levanta e usa a coluna. Tá? Então, como que a gente pode levantar? Vocês têm que vir com... será que eu vou Com o conseguir mostrar? bumbum. Com o Com o bumbum bumbum bem bem na na pontinha. beiradinha da cadeira. Bem na beirada da cadeira. Para quê? Para você estar com os pés bem apoiados no chão. Os pés têm que estar bem apoiados no chão. Vê se você consegue aí, pá, mostrar. Vamos ver. É porque os meus pés para apoiar, né? Tem que... Eu falei que você estava na ponta. É, não tem jeito, né? Aí agora você tá com o pé apoiado no chão? Tô. Tá. E aí o que você vai fazer? Você tem a crista ilíaca no quadril, né? Que é, se você colocar a mão, você sente essa dobra da perna, sabe? Essa dobra da perna. Aqui, ó. Isso, essa dobra, isso daí. O que você vai fazer? Você vai jogar o tronco para frente para essa dobra fechar, como se fosse uma tesoura. Quando o bumbum começar a sair da cadeira, você vai empurrar o chão. Força lá na pé e Isso, perna. pé e perna. Isso daí. A sua coluna agradeceu e falou obrigado por você não ter me usado. Entendeu? E aí você vai lá e levanta. Não é diferente? É completamente diferente. É muito diferente. Mas aí você vai falar assim, nossa, mas na hora que eu levanto para pegar o meu filho que caiu, eu não vou lembrar disso. Mas assim, se de 20 vezes que você levanta de uma cadeira, você lembrar de 5, foram 5 vezes que você não usou sua coluna, né? E E aos você, poucos, eu acho que automatiza, né? Então, primeiro você automatiza. faz, você não lembra, depois você faz, não lembra de novo, lembra depois, né? Depois você lembrou depois. Mas conforme você vai prestando atenção, faz uma vez, outra vez, começa a automatizar e aí eu acho que meio que vai ficando Sim, mais ao longo, né? Ao longo né, fica dos dias. automático. Fica automático. E tudo bem, pode ir lá. Não quero. E aí, ele chegou agora para a posição de dormir. Bonitinho. Eu tinha Faz combinado. uma massagem nele, faz uma massagem. E aí, Bonitinho. você levantando assim, vai virar automático. E quando você não levantar corretamente, a sua consciência vai te avisar que você não fez certo. Então, é muito Certo. legal. Tem que treinar, tem que treinar. Tá? E Prestar vestir. atenção, né? E às vezes, por exemplo, tem paciente que vai lá, aí você trata o paciente. O paciente fala, nossa, eu tô sem dor, tô ótimo, que bom. Quando ele vai colocar a calça ou vai vestir o shorts, tal, o que ele faz? Ele faz em pé, entendeu? E aí você vê lá o paciente num pé só, enfiando a calça e se equilibrando, e você fala, não, pelo amor de Deus, senta. Então, assim, sempre que for colocar roupa, a gente deve sentar. E aí você traz o pé até a coluna e não a coluna até o pé. Ah, até o pé. Entendeu? Porque essa coluna vai estar bonitinha, preservada, né? E aí o pé, porque a gente tem o quadril que é para isso mesmo, para fazer esse movimento, a gente coloca a calça e aí depois levanta. Sim. Tá? Na verdade, tudo que a gente puder usar a força do braço ou a força da perna, você protege a região da coluna, né? Sim, sim. E isso mesmo. Glúteos também, Exato. né? Quadril, você ajuda Aham. muito nessa parte. Aí qual que era a outra? Levantar da cadeira. Ah, tá. E aí você. E tem a posição de levantar da cama também que eu pulei. A posição de levantar da cama, a gente pede para levantar sempre de lado. Sempre. Não levantar de barriga para cima. Levanta de lado, um cotovelo põe na cama, a outra mão empurra. Conforme você levanta, as pernas já caem ao mesmo tempo. Faz uma alavanca e você levanta. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí, você seguindo todas essas orientações, dificilmente a musculatura vai contrair depois de uma sessão de fisioterapia ou depois de um dia intenso no serviço. Se você dorme numa posição correta, você vai acordar com a musculatura mais relaxada. Se você senta direitinho, vai ficar com a musculatura mais relaxada. E aí você pode começar a usar altos cuidados, que aí entra a compressa quente, né? A inativação da bolinha. Então, a compressa quente, a gente orienta o paciente a fazer 20 minutos de compressa quente.
Ah, até 4 trouxe vezes, uma que eu gosto muito, que é ah, aquelas que põe no, aquece no micro-ondas, de uma delícia, né? semente, de ervas, porque eu acho isso fantástico e você deixa na geladeira, pode usar ela gelada em alguns casos, Em alguns né? casos, sim. Ou então você enfia no micro-ondas, ela fica quentinha e aí você coloca, né? Então o que que você recomenda? 20 minutos na região da dor? Isso, na região da dor 4 vezes por dia. Porque que acontece? Quando o músculo ele está em contração, as fibras musculares elas ficam assim, todas enroladinhas. E a compressa ela ajuda a dar uma relaxada nessas fibras musculares, tá? Então a gente orienta 4 vezes por dia, 20 minutos. Nessa parte intensa. Quando o paciente não consegue, eu tô trabalhando, tá? Então a gente pede de manhã e de noite. Pelo menos de manhã e Sim. de noite, tá? E aí você pode, em casa, fazer a bolinha de tênis. Ou o limão, tá? É, Pra eu que trouxe o que é? limão, porque eu não tenho bolinha de tênis. Ah, isso aí. Por exemplo, se vocês quiserem, pode todo mundo pega assim, põe aqui a mão e, e passa a mão e vocês vão sentir algum ponto muscular. Tipo assim, ó, eu senti aqui, ó, aqui tá doendo. Quando você sentir a dor, você pressiona o ponto com o seu dedo, ó, tá vendo? Eu tô com o meu dedo, ó. Pressiona lá, tá sentindo dor? Ops, ops. Aí você fica lá segurando esse ponto. O que que você tá fazendo? Você tá inativando o ponto gatilho, tá? Você tá inativando o ponto gatilho. E agora, tudo bem, amor? A gente já vai. No finalzinho eu te chamo, tá bom? E que agora. Coisa linda. E aí, aqui, ó, você pressiona e aí você vai ficar mais ou menos uns 3 minutos, até a dor melhorar de 80% a 100%. É diferente do shiatsu. O shiatsu, o que que eles fazem? Eles apertam e soltam, apertam e soltam. Dependendo da dor do paciente, pode piorar, porque você está ativando a dor e não inativando. Então, você tem que ficar pressionando até a dor melhorar pelo menos 80%. Aí você Entendi. solta, tá? Isso é o que a gente faz no paciente. Na fisioterapia, a gente inativa os pontos. Só que quando o paciente está em casa e ele tem, por exemplo, dor no glúteo ou dor na coluna, não tem como ele ficar segurando o ponto, porque ele vai ficar numa posição muito desconfortável. Aí entra a bolinha de tênis ou o A limão, bolinha. que aí você pede pro paciente deitar de barriga para cima, acho que tem uma fotinha aí, veja aí. Isso. E aí você com os pés bem posicionados, a cabeça bem posicionada, você pega a bolinha e coloca onde estiver doendo. E aí você pode falar assim, ah, mas eu não entendo de anatomia, não sei que músculo que eu tenho que pôr. Não importa, você tem a dor. Então, aonde você colocar a bolinha e sentiu aquela dor, é o ponto. Fica. Aí você fica lá, respira, relaxa e vai. A dor, a sensação que o paciente tem é uma dor de facada, parece que é uma faca entrando. Você fica até a dor melhorar. Melhorou 80%, 100%, você vai lá e tira a bolinha, tá? Aí você pega e Entendi. coloca em outro ponto. Você pode fazer uns 4 pontos de cada lado, tá? E aí uma vez por dia. Os pontos é só uma vez por dia. Tá, e Tá? acho que e isso ajuda muito, né? Ajuda muito, muito, muito. O que pode acontecer o que, que pode acontecer? Assim, os pacientes, eles têm, todo mundo tem pontos gatilhos ativos e pontos gatilhos inativos, tá? Então, assim, todo mundo tem. Então, por exemplo, eu não tenho dor, não tenho nenhuma dor, mas se eu pegar aqui, eu vou sentir o ponto, Sim. porque todo mundo tem esses pontos. Mas se eu não apertar em mim, eu não sinto dor. Então, eles estão inativados. Agora, quando sem mexer, eles já estão doendo, aí é os pontos ativos. Então, aí esses pontos a gente tem que inativar de qualquer maneira. E você pode fazer também com essa bolinha, com esse limão, por exemplo, numa posição em pé encostada na parede, para pegar essa região mais para cima, aqui, ó. Pode, você pode. Só que você tem que aguentar ficar parada lá. Eu acho, Aí deitada aqui não é, na melhor. verdade, não é uma massagem, Não é é o ponto gatilho. é Tem o que ponto ficar gatilho. na dor por 3 minutos mais ou menos, até diminuir no mínimo 80% daquela sua dor.
Isso mesmo. Entendi. Então E ela tem que aí, ficar mais parada, é verdade. você vai, É, ficar parado. é, E aí, é. por exemplo, nessa região aqui cervical, torácica, você pode fazer com limão, porque o limão é menor. Então ele se ajeita mais. Ou a bolinha de golfe. A bolinha de golfe é bem pequenininha e ela é dura. Então dá para fazer aqui. Agora, cervical, você pode fazer com a sua mão mesmo. Aqui, ó, Uma região. automassagem. Não, a inativação do ponto gatilho A também. inativação também? Ah, que beleza. Você pode pegar aqui, ó, sentir um pontinho. Aí você fica lá até a dor melhorar. Tá. Braço, você pode pegar também, ó. Você vem aqui, pega o ponto E e fica. fica lá segurando até a dor melhorar. Tá? Então, assim, Ah, ô Mi, fala. ó, tem uma pergunta se você pode dar alguma dica para quando a gente tem muita dor de cabeça decorrente de tensão muscular. Então, sim, são essas dicas. Você faz a compressa quente, porque que acontece? O nervo, ele passa dentro do músculo. Então, imagina que isso aqui é um músculo e o nervo tá passando aqui dentro. Quando o músculo, por algum motivo, ele contrai, o que ele faz? Ele comprime o nervo. E aí você tem a dor de cabeça. Então, se é uma enxaqueca, por exemplo, ou uma dor de cabeça tensional, você tem que inativar esses músculos daqui. Então, você pode fazer a compressa quente, aí pode entrar a dica da automassagem, que aí você pega aqui, ó, mas sem creme, porque com creme a mão desliza. Então, você tem que sentir mesmo o músculo, sentir, sabe? A gente sente aqui, ó, o músculo. Então, você, ó, relaxa, solta ele. Pega aqui mesmo, ó, e vai mexendo. Se o paciente estiver muito ativo, se esses pontos estiverem muito ativos, ele não vai nem aguentar. Tem paciente que não consegue nem encostar nessa área de tão tensa que é. Então, É melhor a bolsa térmica. começa pela Começar pela compressa bolsa. quente. Faz um intensivão de compressa quente e aí depois você começa com a automassagem bem leve, nada muito forte. Nesses casos, pode até pôr um pouquinho de creme para a mão deslizar mais. E aí pega aqui ombro. A gente não inativa esse músculo aqui, que é o trapézio. Esse a gente não faz a inativação do ponto gatilho, porque ele é um ponto que ele é, na verdade, ele é uma defesa do nosso corpo. Então, se você inativar ele, ele pode entrar com tudo e contrair mais ainda. Tá? Ele é meio rebelde, esse músculo, trapézio. Então, Então, mais você para inativa cima, aqui assim. atrás, E aqui. Isso aí. Ó, a Gabi tá falando, ai, saudade, Gabi, de você. A Gabi, uma amiga querida, ela tá falando que a compressa quente diminui muito o uso de analgésico dela. Ela usa muito a compressa Pode. quente. E é E aí verdade. E é você vê que verdade. tem, né, que tem a ver. Eu acho que a hora que ela relaxa a tensão, alivia a dor, né? Sim, sim. É, porque aí o músculo consegue dar uma soltada, tá? Consegue dar uma soltada. E aí solta, dependendo se tá pegando nervo, alguma coisa, dá uma relaxada. E aí, então, Perfeito. entra a automassagem, a bolinha a gente falou. Aí tem os alongamentos, que também é muito importante, porque a compressa quente, ela relaxa, né? Ela faz as fibras musculares ficarem soltas. E o alongamento, ele realinha as fibras musculares. Então, é muito importante fazer os alongamentos para realinhar as fibras musculares. Então, cervical, a gente não faz esse alongamento, a gente não orienta esse alongamento por causa do processo transverso, que vai bater um processo transverso no outro. Então, a gente orienta olhar para o mamilo sem fazer aquela coisa, sabe? Sem puxar, deixa a cabeça cair e aí respira, né? A gente pede para ficar 30 segundos mais ou menos. E fica lá Tá. relaxando, né? Nada, o alongamento não deve ser excessivo, né? Porque se for excessivo, você vai levar músculos que não eram para ser usados, articulações que não eram para ser usadas. Então é bem tranquilo. E para membros inferiores, eu coloquei te mandei 3 fotinhas aí, veja se. Isso, esse daí é um alongamento muito legal, que alonga, né, a parte posterior da perna. E aí é legal perceber que o paciente está deitado, né? Então, para não ter nenhuma sobrecarga, nenhuma compensação. E aí apoia lá o calcanhar na parede, põe a ponta dos dedos na direção da cabeça e fica lá.
tá? Os Respira. 30 segundos. Fica lá os 30 segundos, ou mais ou menos umas 8 respirações. Às vezes o paciente não quer ficar 1, 2, 3. Aí relaxa e respira. Tá? Umas 8 vezes. E aí troca de perna. E aí tem esse que é para alongar bem o bumbum. Esse é muito legal para quem tem dor no ciático, porque você alonga o piriforme. E o piriforme, o nervo do ciático, ele passa dentro do piriforme. Então você consegue alongar. E aí a posição do paciente, ele está 90 graus, tá? Isso é muito importante. Ele está 90 graus, então a coluna dele está bonitinha, está preservada, não está sendo usada e só está usando a musculatura que deve ser usada mesmo para alongar. E a ponta dos pés, do pezinho que está no joelho também põe para cima, para alongar a panturrilha. E aí você fica. Esses alongamentos são uma delícia, fáceis de fazer, pode fazer na cama com o pé na parede ou no chão. Aí vai do gosto do paciente. E também, você fica lá, e esse daqui é muito legal, alonga toda a região interna da coxa. E é muito legal. E aí Na você verdade, fica então, lá. o ideal é a gente fazer esse conjunto de coisas, né? Esses são os autocuidados. Então, tem até uma sequência. Você faz a compressa quente, você faz a bolinha, e aí deixa os alongamentos por último. Tá? Perfeito. Tem mais algum? Acho De que não, né, alongamento, Mi? não, esses 3 alongamentos acho que são os principais para fazer para membros inferiores. A escovação que a gente ia falar. Ah, sim, a escovação Cortou? entra na automassagem. A escovação, deu uma cortadinha. A escovação é bem legal, porque é uma escova, olha, vocês podem ver que é da Condor, vocês compram no mercado, tá? Aqui, ó, de engraxar sapato. Ela dá uma... Ah, é uma cerda dura. Não é muito dura não, viu? Não, Não é tá. muito dura não. O que você faz? Muitos pacientes ficam aqui, né? Essa, assim, não percebe. É assim, né? Então você tem que dar essa distância do ombro pro pescoço. Então você pega a escova, ó, e joga para cima. Ó. Você faz umas 5 vezes. Ó. E depois você pega e vem para baixo. É uma delícia. Na verdade, é Deve gostoso ser de mesmo. receber também. E aí você faz, para dar essa sensação, ó, quando você para, você comparando com esse, parece que aqui eu tenho sei lá, uma bola aqui. O espaço fica muito maior do que aqui. Você sente até que tá meia torta. Tá? Então você pode usar a escova junto na automassagem. No quadril você também pode fazer, pode passar no bumbum. Tudo isso ajuda na percepção corporal. E tem atividade física, que é muito importante fazer atividade física. A gente não indica a esteira, porque a esteira, você tem que ir no ritmo da esteira. E aí, o que acontece? O corpo aquece no ritmo da esteira e você pode usar músculos compensatórios sem perceber. E aí pode ter uma contração muscular. Então, a gente orienta você andar num lugar plano. E quem não faz atividade física, começar com 5 minutos todos os dias. Na outra semana, você vai para 10 minutos todos os dias. 15, 20, até chegar meia hora, mais ou menos. Tá? E faz os alongamentos antes e aí vai caminhar. E quando chegar, se der tempo, faz a compressa quente. Tá? Parece uma receitinha de bolo, mas ajuda. Tá? E a outra Tá. dica é se colocar em primeiro lugar. Paciente com dor, né, tem um perfil de levar o mundo nas costas. E aí quer ajudar um, quer ajudar o outro, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e vai se deixando, né? Vai deixando em último lugar. E aí depois fica quem sofre é o próprio paciente. Né? Então, se dá o valor, né? Se colocar em primeiro lugar o seu corpo, né? Dar valor para o seu corpo, se conhecer
e saber que você, sem você, o resto não anda, né? Às vezes a É gente pensa, verdade. "Tem que cuidar, mas se você não tá bem com você não consegue Como você ajudar, vai cuidar do outro? É verdade. É não verdade. é? Você Não cuida é? muito melhor do outro quando você está se sentindo bem, né? Então, no avião, se o avião tá caindo, a gente não tem que pôr a máscara primeiro na gente, depois nos filhos, não é? Né? E se você É colocar primeiro. difícil, é difícil fazer, colocar isso na prática, mas é real, é verdade, né? É uma verdade. A gente É tem a que verdade. se cuidar para estar bem e poder cuidar do outro, enfim, e para tudo, né? Você vai trabalhar melhor, você vai cuidar da sua família melhor, você vai ter uma disposição melhor, o seu emocional e tudo mais, né? É. Melhor, E né? Então, respirar, e respirar. Respiração, respira, né? Puxa o ar bem fundo. Tem um momento seu, né? Nessa quarentena, muitas pessoas não estão com tempo de nada, né? Cuida daqui, cuida de lá, e vai fazer isso, faz aquilo. Mas assim, tenha pelo menos uma meia hora para você, né? Nem que for, quer assistir um filme, quer, sabe, quer fazer alguma coisa para você. Né? Faz os alongamentos, faz a bolinha, mas se conecta com você, né? A gente precisa disso. e e a respiração, né, já que você falou, a respiração ela é super importante porque ela, além de oxigenar a gente, né, porque a gente precisa, então assim, claro, ninguém vive sem respirar, tá todo mundo respirando, senão, né, mas fazer uma respiração profunda e consciente, você tem, além de uma melhora da oxigenação, você se traz aí para o momento presente, né? Que é o que todo mundo tem falado bastante. Então, às vezes, a gente está com a cabeça milhão, um trilhão de coisas para fazer, um milhão de preocupação e não consegue nem parar. A hora que você para e respira e consegue fazer essa respiração consciente, você consegue estar ali, ó, no momento presente e aí consegue, né, relaxar e até organizar as ideias, né? Até organizar as ideias para continuar, né? Que essa é a ideia, né? Mas é super importante. E eu acho que essa questão da respiração, como ela é muito natural da gente, a gente não dá o valor para ela, Não né? dá. E aí a gente vê que uma respiração presa vai alterar a musculatura, né, o próprio diafragma. Esse diafragma vai desestruturar um assoalho pélvico, né, entrando aí na minha área. Aí desestrutura assoalho pélvico, que aí é bacia, aí é coluna, aí vai para tua área, volta para minha. Enfim, hoje inclusive eu tive uma aula de endometriose, né? Ai, Então a gente falou muito de dor crônica, mais pélvica, né? Mas enfim, tudo a ver com o que a gente então, conversou aqui. junto. É. Ó, Então, tem mais uma aqui, ó. Vamos ver se vai dar tempo. Ó, a posição tá. constante do uso do celular me provoca muita dor no pescoço. Alguma dica? Sair do celular. Olha, é uma coisa importante a gente ficar menos no celular, né? Mas é um vício, né? Quando a gente vê, a gente já tá com o maldito na mão. Mas assim, a dica é tenta ficar numa posição, cuidado para não ficar assim. Às vezes eu vejo meu filho no sofá e ele tá aqui assim, né? Então eu É falo, isso pelo mesmo. menos senta, coloca umas almofadas aqui no braço para você não ficar forçando, né? Porque você fica segurando o celular aqui, né? Pode contar que você fica segurando o celular aqui. E aqui no cotovelo não tem nada apoiado. E você começa a contrair essa musculatura aqui. Então, se você colocar um travesseiro, umas almofadas, que deixa essa postura relaxada e uma almofada para sua mão, tudo bem, porque tudo tá relaxando. A musculatura não vai estar trabalhando para você ficar no celular. Então, essa é uma dica importante. E fazer compressa. A compressa eu acho que ajuda muito no banho, sabe? Toma aquele banho, deixa cair água quente. Se Vai estiver acabar, calor. tá, Mi? Vai acabar em Ai, 10. tá bom. Então tá, então vou agradecer então. Obrigada, viu, pelo convite. Eu Obrigada, amei, viu, Mi? amei. Eu também. Ô, gente, mas quem quiser fazer pergunta,